Confirma se está tudo bem aí. E vamos lá, vamos começar. Ok. Boa tarde, Gilmária. Sejam todas muito bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui comigo. E eu queria começar com vocês, trazendo para vocês uma pequena reflexão, funcionando normal. Muito bom. Obrigada, Adele. Então, para a gente começar, né? Eu gostaria de trazer uma metáfora para vocês. A gente sabe que a mente da gente, ela funciona muito bem com metáforas. E eu vou trazer uma metáfora do barco e do leme. O pai, ele é como um leme de um barco. E a mãe é o barco que nos abriga, que cuida e que garante que nós estejamos seguras. Mas, gente, sem o leme, mesmo sendo um barco lindo, nós navegamos à deriva. Ou nós ficamos paradas, presas no mesmo ponto e muitas vezes com medo de avançar. E hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando esse leme, que é o pai dentro de nós, ele não está presente, ou ele não foi integrado. E como que isso afeta cada passo que nós damos aqui para o mundo. Só confirmando aqui, tá tudo bem aí? Estão ouvindo? Muito bom, funcionando normal. E, gente, olha, vou falar para vocês. Eu sei bem como é viver com um barco lindo, mas sem leme. Meu nome é Marisa Castro, sou psicoterapeuta, consteladora e criadora agora desse projeto Pai. E depois de anos como diretora financeira no mundo corporativo, eu vivi uma crise que me levou a um reencontro profundo comigo mesma. E ao mesmo tempo foi me abrindo portas para esse universo terapêutico, onde eu finalmente eu encontrei um sentido, uma cura e um propósito. E desde então eu mergulhei, tem muito mais de 20 formações, de 20 técnicas diferentes, e às vezes formações que você vai e refaz com outros profissionais para você realmente se aprofundar naquilo. E eu testei tudo em mim antes de poder trazer isso para vocês aqui. E ao mesmo tempo fui criando também, né, caminhos de transformações para centenas de mulheres, que assim como eu cansaram também de sobreviver e decidiram florescer. E para mim, quando eu olho para isso hoje, não é mais uma profissão, ou apenas uma profissão. É a minha missão, que é despertar faróis, mulheres que brilham, sabe, de dentro para fora, com coragem, com presença e com muita liberdade. Eu acredito que nós não precisamos ser perfeitas para sermos inteiras, e que a transformação real, ela começa quando nós olhamos com verdade e escolhemos todos os dias ser um canal da vida, em vez de ser só reféns da nossa história. E é por isso que eu estou aqui com você, nesses 5 dias, que é para te ajudar a transformar a ferida em força e a força em liberdade. E é com isso, assim, eu fico muito feliz, né, de cada uma de vocês estarem aqui, e você também, que vai assistir, é, depois, seja muito bem-vinda, viu? Hilda, Adélia, Andressa, Gilmária, prazer, muito bom ter vocês todas por aqui, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala, né, desse desafio, se chama da ferida, a força que liberta, porque nós vamos realmente olhar para a dor, e olhar para a dor com coragem, e transformá-la em um combustível para a vida. Hoje tem bastante gente aqui por aqui também, né? Maria, Silene, Carol, Beatriz, sejam todas muito bem-vindas também. E, e hoje nós vamos começar falando do quê? Nós vamos começar a falar sobre os reflexos automáticos e os efeitos práticos do dia a dia quando a relação com o nosso pai, ela não está muito bem alicerçada, sabe? Quando não está muito bem curada. E como que a gente pode já começar a falar a respeito disso? E eu gostaria que eu gosto de trazer bastante reflexão, né? E eu queria que você pensasse um pouquinho em você. Parasse por esses minutinhos que nós vamos estar aqui juntas e olhasse um pouquinho para dentro e começasse a refletir. Será que eu tenho dificuldade de confiar e de me apoiar na vida? Porque muitas vezes é como a gente anda, né, caminha na vida, mas é como se a gente caminhasse sobre um piso,
que balança o tempo todo, sabe? Parece que não tem uma real estrutura, não dá para firmar bem o pé no chão. Você até anda, mas é como se você estivesse sempre esperando que algo vá ceder. E isso vai gerando o quê? Vai gerando uma insegurança. Aí você procrastina, você tem medo de decidir. E a sensação é de que você, ai, parece que tá faltando alguma coisa, eu não consigo enfrentar bem os desafios. Ai, eu não tenho as costas largas, sabe? Parece que eu não tenho esse poder para conseguir fazer e enfrentar aquilo que eu preciso. Vai analisando isso no seu dia a dia. E com isso, o que que acontece? Muitas vezes a gente não consegue se posicionar. Tem uma certa fragilidade na hora que eu vou me colocar. Sabe, sem aquele eu posso que o pai representa, muitas buscam fazer o quê? Deixa eu me encolher para mim não incomodar. Ou se endurece demais para poder proteger. E isso aparece tanto na voz, quando eu quero falar e falha, no corpo, quando o corpo se encolhe, ou também naquela agressividade que vem também como defesa. E aí vai pensando vocês, cada uma de vocês, como é isso? Quando eu percebo, né, que eu quero me posicionar, que eu quero me colocar quando acontece alguma coisa, o que que eu faço? Será que eu quero fugir? Será que eu parto para cima mesmo? Ou eu queria me esconder? O que acontece com você? O que que acontece com o seu corpo quando tudo isso acontece, né? Quando esses movimentos eles vão acontecendo com você? Olha outra situação. Uma dificuldade de lidar com a autoridade. Como é você diante de uma autoridade? Se a autoridade paterna ela foi ausente, opressora, se ela foi confusa, o que que a gente tem a tendência de fazer? É reagir. De que forma? Submissão exagerada ou uma rebeldia automática. E aí eu vou falar que não é nem ou, sabe? É e. Porque em alguns momentos você vai se submeter de uma forma assim extremamente exagerada e uma outra você vai se colocar numa rebeldia. Entendeu? Você vai utilizar os dois mecanismos em diversas situações. Qual o problema disso, Marisa? Que isso pode travar a sua vida profissional e, ao mesmo tempo, ir criando conflitos desnecessários. Aí, agora, eu vou tocar num assunto bem interessante. Questões financeiras e de prosperidade. Você sabia que a ligação com o pai influencia diretamente na sua prosperidade? Sem ela, é muito comum a gente sentir que não merece ter abundância, ter dificuldade para cobrar pelo seu trabalho, ou viver em ciclos que você se esforça demais. Ah, eu faço, eu aconteço, eu busco, mas tudo parece que é uma força que você precisa colocar nas coisas e tem pouco retorno. E aí eu queria que você fosse se analisando, né? E quem estiver aqui depois pode até ir colocando aqui no chat, né? Como que é? Oi, Maria Tereza, seja bem-vinda, Anabela. Como que é para você quando você olha para a sua vida? Será que você ainda está nesse esforço contínuo de tentar colocar e de tentar fazer as coisas, mas parece que está tão pesado? Como que está sendo isso para você? Agora, um outro ponto. Quando a gente fala de escolhas amorosas, de relacionamento, o pai, ele é o primeiro modelo que nós vemos como o masculino. E se essa relação com o masculino, com o pai, ela foi marcada por uma ausência, por uma dor, gente, vai ser muito fácil você repetir padrões atraindo parceiros, por exemplo, que estão disponíveis, ou parceiros que são autoritários, que estão distantes, ou até aqueles que evitam um relacionamento por medo. Ele tá ali, mas ele não tá ali. Compromisso também não quer. E aí você fica nessa roda ali. E muitas vezes sozinha. Querem uma outra questão? Com tudo isso vem uma como que eu posso dizer? Uma constante.
sensação de desamparo. Mesmo em situações em que você está segura, muitas vezes você se sente como vivendo no modo sobrevivência. Eu tenho tudo aqui. Eu estou segura, tá tudo bem, tá tudo funcionando. Mas dentro de mim tem aquela sensação de que. E aí, sabe o que que eu faço? Eu preciso ser muito forte. Eu preciso colocar realmente a capa, não é nem a capa, né? A roupa, o cinturão, sei lá, da Mulher Maravilha, e falar assim: deixa. Sabe aquele bate no peito assim, pode deixar que eu vou dar conta? E quantas vezes eu fiz isso, gente, na minha vida? E essa é uma coisa que eu busco realmente a cada dia me soltar cada vez mais. Eu sei que eu tenho esse poder. Eu sei que eu consigo. Mas até que ponto eu estou colocando isso na frente de tudo? E por que que eu falo na frente de tudo? Porque muitas vezes a gente chega nesse lugar e fica com dificuldade, por exemplo, de pedir ajuda. E aí se sente muito sobrecarregada. E sabe aquela vozinha interna que fala assim: se você não fizer, ninguém vai fazer? Então é você que tem que fazer? E eu queria que vocês me contassem aqui, como que tá aí, como que isso está chegando? Alguém se identificou com alguma coisa aí e percebe que isso acontece com você? Estão analisando. Por que que isso é importante a gente parar, pensar e analisar? Porque a cada vez que nós fazemos isso, a gente vai fragilizando cada vez mais a nossa autoimagem. E esse olhar, né? Se a gente for olhar, gente, o olhar do pai, ele é para muitas meninas a primeira validação externa de valor. Ontem eu estava vendo alguns posts, né, alguns vídeos sobre os dias dos pais, e quantas menininhas, né, eu vi ali, o pai acompanhando ela com o vestidinho todo bonitinho, toda bonitinha, e o pai ali com aquele olhar de aprovação, umas que subiam no palco e o pai subia junto para poder dar esse incentivo. Tem um vídeo tão bonitinho de uma menininha que estava fazendo uma apresentação, e aí ela se encolheu no meio de todo mundo e não queria fazer. O pai subiu no palco e foi dançar com ela. E dançou o tempo todo com ela ali, fez a roda com as amiguinhas, tudo ele participou o tempo todo. O olhar do pai, para muitas, é a primeira validação externa de valor. E muitas vezes, sem isso, a mulher ela pode viver buscando aprovação ou duvidando da própria beleza, da própria inteligência e da própria capacidade que ela tem. Como é isso para você? Quando você olha para você, quando você olha para a sua situação. E hoje, assim, um pouquinho mesmo da sua história, sabe? Desse olhar do pai. Como era seu pai? Quando você pensa no seu pai. Era um pai presente? Era um pai que estava longe? Era um pai agressivo? Era um pai amoroso? Como é que você consegue olhar para o seu pai? Se você tivesse que colocar agora num papel e escrever num papel, quando eu olho para o meu pai, eu lembro de. Do que era que você lembrava? O que te marcou na sua infância quando você lembra do seu pai? O que te marcou na sua adolescência quando você lembra do seu pai? Quais são as memórias que você tem quando a gente traz essa palavra pai? Tem uma citação de Bert Hellinger que ele fala que quando a filha ele toma, quando a filha toma o pai no coração, ela ganha o mundo. E quando não, o mundo parece distante, frio, ameaçador. E outros autores, eles também reforçam, né, que a função materna é de fazer o quê, gente? É de abrir portas para fora do lar interno. Lembra lá do barquinho? Esse lado interno é a mamãe, dentro do barquinho, um barquinho lindo, maravilhoso, nossa, que delícia. Só que é o pai que faz a gente navegar.
E se a gente não tem o pai, a gente vai ficar presa num ciclo de insegurança, de repetição, repetição de padrão. E sabe o que é o pior? A gente passa a ter medo do nosso próprio poder. Eu estava assistindo agora um vídeo, eu estava arrumando o meu YouTube, e tem no meu canal um vídeo, um trecho de um filme do Coach Carter. E tem uma frase ali que é espetacular, que muitas vezes a gente fica procurando, né? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, né? E ali ele fala assim, gente, sabe qual que é o nosso maior medo? O nosso maior medo é de brilhar. Porque a gente ser indiferente, a gente ser medíocre, a gente ser. Isso aí não muda nada no mundo. O nosso maior medo é o medo de brilhar. E quantas de nós nos apegamos a esse medo e continuamos ali presas? E durante esses dias, eu queria que eu quero trazer para vocês qual a importância do pai em a gente poder se mostrar para o mundo, em a gente poder ser a gente mesma, em a gente poder se libertar de tanta coisa. E é do pai que a gente vai precisar dessa força. A Adele trouxe para nós aqui, nossa, muito, essa é minha ferida. A Mulher Maravilha total, dando conta de tudo sozinha, aprendendo a me recolher e viver o feminino saudável. É um exercício diário. É isso mesmo, Adele. É um exercício diário. E é um exercício que eu também pratico todos os dias. Também fui essa Mulher Maravilha. Mulher Maravilha para todo mundo. E sabe o que é o pior? Um dia eu descobri que essa Mulher Maravilha era para todo mundo, menos para mim mesma. Que no meio da lista, sabe aquelas listas de prioridades? Ai, gente, eu descobri que nem nessa lista eu estava. Então, o primeiro movimento foi me colocar nessa lista de prioridades. E depois ver em qual lugar que eu estava. Tem uma das terapias, né, uma das ferramentas que eu trabalho terapêutica, que é a constelação. E dentro da constelação, o que que ela traz? Ela traz posicionamento. Constelar é se posicionar. É entender qual é o seu lugar dentro dos seus sistemas. Que dentro dos nossos sistemas, a gente tem vários sistemas, vocês sabiam disso? A gente participa de vários sistemas. O primeiro é o nosso sistema familiar. É ali, papai, mamãe, irmãos. Qual é o meu lugar naquele lugar, nesse sistema? Depois a gente vai ampliando, a gente vai para o sistema da escola. Aí dentro desse sistema da escola, qual é o meu lugar? Tem professor, tem diretor, tem, né? Dentro daquele, onde é? Aí a gente vai para uma instituição religiosa. Qual é o meu lugar dentro dessa instituição religiosa? Eu moro dentro de um condomínio. Qual é o meu lugar dentro desse condomínio? Eu moro num prédio. Qual é o meu lugar aqui dentro? Então, cada lugar, eu tô, né, uma roda de amigos. Então, são vários sistemas que a gente participa, vamos colocar assim. A gente pertence, né, a vários sistemas. E é pegar e olhar assim, dentro desse sistema aqui, qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar de tia? Qual é o meu lugar de vó? Qual é o meu lugar de mãe? Qual é o meu lugar de esposa? E a constelação é exatamente fazer isso. É olhar para ver assim, aonde eu tô, não está alinhado isso? Qual é o meu lugar aqui? Porque a hora que eu acho o meu lugar, aí eu tenho que olhar, peraí, deixa eu ver, dentro desse lugar agora, eu tô fazendo trocas, vamos colocar assim, justas? Eu tô realmente praticando a troca? Se não, preciso olhar para isso. Porque o pertencimento, gente, todos nós temos o direito de pertencer ao nosso sistema familiar. Isso é um direito de todo mundo. Todos têm o direito de pertencer. Aí eu pergunto para você, será que você realmente sente que você pertence ao sistema, ao seu sistema familiar? Quando você vai lá no profundo, será que você percebe que, ai, parece que tem alguma coisa dentro de mim que não me faz eu me sentir bem-vinda nem na minha própria casa? Como é isso para você? E voltando aqui um pouquinho, e aí você pode fazer da forma que você quiser.
Geralmente a gente pede, né? Fecha os olhos um pouquinho. E o convite de fechar os olhos é para que você olhe para dentro de você. De olhos abertos a gente vê o mundo lá fora. De olhos fechados a gente olha para o nosso mundo, esse mundo interior, que é tão imenso, tem tanta coisa aqui dentro, gente, que só de fechar os olhos e respirar fundo, a gente já consegue se conectar com essa imensidão que eu tenho aqui dentro de mim e que você também tem dentro de você. E você pode fazer agora, né, independente de onde você esteja, de olhos abertos ou de olhos fechados. Mas eu gostaria que você se lembrasse de um momento recente, um momento que você reagiu de uma forma automática. Ou você se calou quando você queria falar, ou você simplesmente explodiu, sabe? Porque você queria se manter ali, né? No pique, ok, maravilhosa, mas você explodiu. E depois que você explodiu, você até falou assim: "Ah, gente, pra que tudo isso? Nem precisava." Mas você simplesmente explodiu, entendeu? Você explodiu, você gritou, você brigou. E percebe, ao mesmo tempo que você vai lembrando desse momento, qual é o seu mecanismo? Será que diante das situações eu grito, eu brigo, eu falo, eu me recolho, eu fico muda, eu me calo, eu quero me esconder? E às vezes você faz os dois. Você põe tudo pra fora, aí daqui a pouco você se culpa. Por que que eu fui fazer isso de novo? E aí parece que, gente, mas eu faço tanto tempo de terapia, eu já cuido de mim tanto tempo, eu faço isso, eu faço aquilo, e quando eu me vejo, ai, eu já fiz isso tudo de novo. Parece que eu voltei lá para estaca zero. Como que é isso? Como que isso está funcionando para você hoje, quando você olha para você? E se pergunte agora, que parte minha estava tentando se proteger? Qual é a parte minha que estava tentando se proteger? E você que é nova aqui, você vai ouvir muito falar sobre isso. Parte. Que parte minha? Muitas vezes a gente se refere a nós como, né, assim. Aí eu pego e olho assim pra mim. Gente, mas eu tô ansiosa. É como se eu fosse a ansiedade em pessoa. Eu tô deprimido. Aí parece até aquela bonequinha, na hora eu já vi aquela imagem, né, a bonequinha da depressão lá do Divertidamente. Ai, gente, ai. E parece que eu sou inteira aqui. Mas não, é uma parte sua que tá daquele jeito. E essa parte é que ela tá agindo daquela forma para tentar te proteger de algo. Então você vai ver eu falar várias vezes isso, né? Que parte minha? Que parte minha tá depressiva? Que parte minha tá ansiosa? Que parte minha tá estressada? Que parte minha tá com raiva? Que parte minha tá feliz da vida? Que parte minha tá alegre? Porque você tem todas essas partes dentro de você. Todas. E é o conjunto dessas partes, e muitas e muitas e muitas outras, que fazem você ser você. Então a gente pode. Peraí, eu não preciso, ai, generalizar tudo. Eu posso olhar para mim por partes e cuidar de pedacinho por pedacinho de cada vez. E aí, quando você olha para essa parte, sabe essa parte que explodiu, que implodiu, que ficou com raiva, que reagiu no automático esses últimos dias? O que que será que essa parte, né? Ou será que essa parte tem algo a ver com esse pai que vive em mim? Será que esse comportamento que eu tive tem a ver com o meu pai?
Reflitam sobre isso. Perceber, ter a percepção desses padrões já é um passo, assim, enorme. Se você já conseguiu hoje olhar para um detalhezinho, parabéns, você já se colocou em movimento. E muitas vezes esse pequeno, que parece tão pequenininho passo, ele pode já trazer um efeito gigantesco na sua vida. Mas ao mesmo tempo, gente, transformar exige um caminho mais estruturado, com etapas e com práticas específicas. E é por isso que existe o Projeto Pai, para que a gente possa mergulhar nas 5 chaves que vão curar a nossa relação com esse Pai interno. E vai abrir um espaço para que a gente possa realmente viver com mais leveza, com mais força e liberdade. Vocês percebem um detalhe aqui? Gente, é possível continuar a ser forte e leve? Parece que são coisas, né, distintas, ser forte e leve. Tá. E você vai ver que quanto mais leve você for, mais forte você também vai ser. Oi, Maria da Graça, chegando. Tem uma pergunta aqui no chat, né? Que pai você fala? Hoje a gente está trazendo umas 2 versões, vamos colocar assim, né? Do seu pai real, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito do seu pai, né? Do pai, do seu pai. é, Gente, fugiu a palavra. Do pai, depois que você nasceu. Seu pai, entendeu? Da sua filiação de pai. E também do seu pai interno. Todos nós temos um pai interno. O que que é esse pai interno? Esse pai interno é o nosso lado masculino. Nós somos 50% pai, 50% mãe. O que que nós estamos falando desse seu pai interno? Esse pai que tem aqui. E biológico, obrigado, Hilda. É isso aí, do seu pai biológico. Mas, Marisa, eu não tive pai. Eu sinto te informar que sim, você teve um pai. Ele pode não ter sido presente, às vezes você pode até não saber o nome dele, não ter conhecido o seu pai, mas biologicamente, sim, você tem um pai. Até porque, gente, para nascer um bebezinho, o que que acontece? Eu preciso do espermatozoide, eu preciso do óvulo. É a junção desses dois, e aí é tão lindo, né? Não sei quem já viu, quando junta, né, o espermatozoide e o óvulo, assim, que faz é uma explosão, gente, é um brilho espetacular que acontece. E esse brilho, espetacular, é você. E sabe o que é o pior? A gente nasce, a gente já chega, sabe assim, na hora da concepção já existe isso. E durante a vida a gente vai esquecendo que a gente tem todo esse brilho. Nós somos isso, nós somos luz, nós somos brilhos. E aí o que que a gente tenta fazer? Ai, vai se, sabe, tampando, deixa eu esconder. Não, não posso mostrar todo esse brilho. É perigoso. Porque lá, quando eu era criança, algumas coisas foram acontecendo. E aí eu, né, decidi, deixa eu esconder tudo isso, que eu acho que vai ser melhor para me viver. Ai, muito bom. É isso aí. Pai carnal, pai biológico, isso, é isso mesmo. Então a gente vai olhar para isso, tá? E depois que a gente cresce, então a gente olha para o papai quando é criança, né? Tudo. Pai que me faltou, o pai que eu tive, o pai que era bravo, o pai que era agressivo. O que que era o meu pai? Nós vamos entrar em mais detalhes aqui durante a semana. E depois a gente vai pegar e olhar para, peraí, desse pai biológico que eu tive e de tudo aquilo que aconteceu comigo, como ele está aqui dentro de mim? Qual é a narrativa da minha história? O que que eu continuo levando todos os dias como verdade absoluta a respeito do meu pai? Quais são as palavras? Quais são as histórias
que eu conto a respeito do meu pai e como que isso também interfere no meu dia a dia. Então, nós vamos aprofundar, viu? Cada dia é um pouquinho mais nesse universo chamado pai. E o meu convite é que amanhã nós possamos estar aqui juntas novamente. Nós vamos falar e trazer um pouquinho mais sobre clareza. Como iluminar o que antes era sombra. Poder enxergar a raiz dos padrões que se repetem e começar, a partir daí, desfazê-lo. Tá bom? A gente se encontra aqui novamente amanhã, ao meio-dia e 12, às 12h12. E eu gostaria que vocês trouxessem papel e caneta. E além do papel e caneta, que vocês tragam também a coragem. A coragem para poder se olhar de verdade. Alguém tem alguma coisa que queira perguntar? Aproveita aqui o chat. Quem estiver aqui no Instagram também, quiser aproveitar, pergunte. Eu espero que a gente tenha uma excelente semana. Hoje foi o primeiro dia para a gente poder abrir esse canal de reconexão com o nosso Pai, aproveitando esse mês que é tão especial. É um mês muito simbólico, né? É um mês que, que nos fazem lembrar, né? Dessa potência que é o nosso Pai. E de como a vida chegou através dele, e eu quero aprofundar mesmo com vocês nesse lugar para a gente poder olhar, sabe, no fundo e bater no peito, eu tenho um pai, e esse pai para mim foi o melhor pai. Era esse pai que eu precisava, exatamente do jeitinho que foi. Mas para a gente conseguir fazer isso, gente, tem uma trajetória, tem um caminho. E eu já vou falar. Muitas vezes ele não é tão simples assim. Ele também não é fácil. Tem dor, tem, como se diz, tem choro e ranger dos dentes. Sim, tem. Mas é maravilhoso. É libertador. Um beijo grande para todas vocês. Ótimo, excelente. Ai, Anabela, que linda. Mamãe também. Manda um beijo, um abraço para a mamãe, bem gostoso. E eu encontro vocês amanhã, tá bom? Tchau. Beijinho, um beijinho para vocês aqui também. Tchau, tchau. Vamos sim, Elana, vamos continuar olhando para esse pai. Cada dia mais um pouquinho. Um passinho de cada vez e a gente vai chegando lá. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.